Bem, irmãos, hoje, primeiro sábado do mês, então teremos a ceia do Senhor. Boa noite. Boa noite. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele nos está dando, mais uma vez. Então a gente vamos estudar falando da ceia. Falando o que Paulo deixou escrito para nós, como que nós devemos participar da ceia do Senhor. Paulo deixou um relato inspirado pelo Espírito Santo, não foi a ideia do apóstolo Paulo, porque deve ter muitas coisas que o apóstolo Paulo deve ter falado para a igreja, na época dele, daquele tempo, que não está escrito, que o Espírito Santo não permitiu tudo, porque muitas coisas, até o que Jesus disse, os milagres e tal. Então aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 26, então já começa dizendo assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 26. Então, nós notamos aqui bem no versículo 26, Paulo diz, ó, porque todas as vezes, olha, porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice. Então ele está dizendo aqui uma coisa prática. Ele falou todas as vezes, não é se algumas vezes. Às vezes uma ceia vê uma ou outra, a pessoa descuida e toma a ceia indignamente. Mas ele está dizendo, presta atenção, numa prática, todas as vezes que comer, é nesta ceia, é na outra, e passa meses, passa anos, vai passando anos, e assim vai. Então ele deu o resultado aqui, ó, fracos. Vocês sabem o que é fraco? Fraqueza, não é fraqueza física, fraqueza espiritual, fica aquele desânimo. E também ele fala, e doente também, aí é físico, fica doente. E muitos que dormem, eu já escutei alguém interpretar que dorme no banco, no culto, não é, está falando esse sono espiritual. E muitos que dormem, sono sim, fisicamente, que morreu, dorme que partiu. Então ele disse aqui, ó, porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice. Então, aqui nós vemos aqui um gesto simbólico da ceia que anuncia a morte do Senhor, num gesto simbólico, não é a ceia em si. Então ela não é o pão não se torna o corpo de Cristo, literalmente, e nem o vinho, o suco, que aqui é o suco do vinho, suco da uva integral, que é vermelho, ele não se torna literalmente o sangue de Cristo. Se que levar aquilo, olha, não é
é símbolo. Então, esse símbolo, a ceia em si, símbolo, ela prega o evangelho assim, simbólico. Você vê que está comemorando e anuncia a morte do Senhor até que venha. Então, a igreja, ela vai permanecer até a vinda de Cristo. Como que vão dizer que a igreja vai ser arrebatada no começo da grande tribulação, no início? Mas a Paulo disse que ela vai celebrar a ceia, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Fala, até que venha. Vamos. Então ele tem aqui a intenção aqui também de proclamar não somente o sacrifício expiatório de Cristo, que é necessário para a nossa salvação. Se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, se ele não tivesse aceitado ser sacrificado, morto, a nossa salvação, ninguém teria salvação. Mas além disto também, a causa atual da nossa vitória contínua numa vida espiritual de obediência ao Senhor. Então o povo de Deus deve pensar bem. Eu faço parte da família de Deus, em todos os lugares. Então a família de Deus, o povo de Deus, nós somos uma irmandade. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Cristo, ele é o herdeiro dos céus, e nós com ele, nós somos co-herdeiros. Nós herdamos com Cristo, nós não herdamos por nós mesmos, por nossos méritos, por fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra, não. Ninguém herda o céu por fazer parte de igreja. Ninguém. Nós herdamos o céu quem tem Jesus. Aí ele disse no versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E será culpado do corpo dele. Não está discernindo bem o que é o sacrifício de Cristo e o que é a ceia. Então, ele diz-nos enfaticamente que isto só pode se fazer constantemente, e é o que nós devemos fazer constantemente, celebrando a ceia do Senhor, porque é para a igreja, e sempre num espírito de renúncia, um espírito de confissão de pecados, não com consciência pesada, não com a consciência fora de si, vamos dizer assim. Aí ele corre o perigo, ele está em perigo de julgamento, sujeito julgamento, um perigo, ele está correndo, mas não é um julgamento da alma, é aqui. E também lá em Mateus capítulo 5, no versículo 24, 23, 24, vamos ler lá, ele fala, olha como é que é delicada a vida cristã. A vida cristã não é de qualquer jeito que a gente pensa. No mundo, a gente leva a vida como quer. Tem aquele ditado, quem pode mais, chora menos. Mas na vida cristã não é. Olha o que ele disse aqui, até para dar uma oferta, e serve na ceia. Ele fala aqui no versículo 23, portanto, se apresentares tua oferta ao altar, aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti. Olha, está lembrando, se você lembrar, não é você. A gente pensa assim, eu estou com a consciência limpa, tranquilo, isso é problema do meu irmão, não é problema meu, eu não tenho nada, não fiz nada. Mas se lembrar, que teu irmão,
Lembrar que teu irmão tem algo contra ti, aí o problema é dele. Então o que ele está falando? Ele está referindo aqui do irmão, mas faz parte de você. Nós temos que procurar. Então, tem a intenção aqui, irmãos, que nós devemos sempre estar num bom relacionamento com o próximo. O irmão é o mais próximo. Aí ele fala assim, ó, no 24: deixa ali tua oferta diante do altar e vai. Reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois venha, apresenta a tua oferta. Às vezes está tudo no mesmo grupo, no culto, presencial, tudo, e ele lembra que aquele irmão tem algo contra mim, alguma coisa. Então, vai, deixa a tua oferta e vai lá reconciliar, conversar com ele. É isso que ele está dizendo. Então aqui ele está dizendo que o Senhor, ele não vai aceitar a nossa oferta. Olha, não é para pensar que é só oferta de dinheiro, todas as coisas, o nosso louvor. Não está oferecendo louvor a Deus, é uma oferta. Estamos louvando a Ele. Tudo o que nós façamos, olha, Ele não aceita. Então isso está dentro da nossa capacidade. De nós tem possibilidade de ir procurar e reconciliar. Reconciliar com a igreja. Em qualquer sentido, ele está dizendo, vai, faça tudo possível para obter a reconciliação com o irmão. Tem gente que fala, problema dele, vira as costas. Não, nós não devemos ficar alegres se tem algum irmão contra nós, nem que não faz parte do mesmo corpo. Precisa reconciliar com a igreja. Às vezes não está em harmonia com a igreja. Como que o irmão vai tomar a ceia na sua igreja, se ele não tem reconciliação com a igreja irmã, ou com o irmão? Isso aí. Então ele fala, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem, ele fala, e apresenta a tua oferta. Então, a adoração aqui não será aceita pelo Senhor, a nossa adoração, se tivermos ofendido ao nosso irmão, e não pediu perdão, e não reconciliou, e não temos feito isso. Se nós não tivermos feito isso em tempo possível, que Ele dá para nós reconciliar. Aí ele fala no 25, concilia-te depressa com o teu adversário, depressa, ele disse, enquanto está com ele no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e seja jogado na prisão. Então tudo isso, a Paulo está aqui Jesus, em Mateus aqui, que está ensinando para nós, enquanto está no caminho, enquanto está junto, enquanto estamos vivendo, está nessa vida aqui. Então por isso que devemos ter o cuidado com a nossa vida, com o nosso testemunho. Voltando aqui em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 27 que paramos, então ele diz, portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele fala no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então ele está falando para examinar. Vocês acham, os irmãos, eu já sei o que os irmãos pensam, o meu também, é só neste momento, ele está falando aqui da ceia, mas só no momento da ceia que nós devemos estar fazendo um exame. Aqui uma coisa essencial, aqui é separado.
Mas olha, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua vida cotidiana, como que está diante do Senhor. Nós devemos sempre fazer um exame, examinar a nossa vida. Não examinar, ficar examinando a vida dos outros, perdendo tempo com a vida do próximo, perdendo tempo assim, ou seja, né, em outras palavras, está preocupado com a vida do irmão? Deve preocupar, mas para ajudar. Então ele fala aqui: examine a si mesmo, a sua vida. Dá uma examinada na sua fé também. Como é que está a tua fé? Examinar a fé também. Mas será que eu creio em Jesus mesmo? Será que eu cheguei a uma fé verdadeira? Será que eu não estou iludido? Será que eu não estou seguindo o irmão, estou seguindo o pastor, estou seguindo a igreja? Ou eu estou com a fé bem fraquinha? Pode ser fraca. Você viu que ele usou o exemplo da semente de mostarda. Pequena. Mas ela é verdadeira. A sementinha ela é pequena, mas você planta ela, ela nasce, ela cresce, ela forma árvore, ela dá frutos, e os animais, as aves tudo posam nela e alimentar. A semente é pequena. A nossa fé é pequena, pode ser pequena que seja, a gente pensa: aqui tem uma fé de gigante. Não, fé pequena, mas verdadeira. Ela salva. Verdadeira, mas pequena, mas que responde? Num verdadeiro, é pequena, mas num Deus grande, no Criador, Jesus, que morreu na cruz. A fé pode ser pequena, mas tem que estar no lugar certo. Então me disse aqui: e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu não tenho por hábito, até não concordo, minha opinião talvez seja falha, creio que não, vamos dizer assim, de eu não obrigar ninguém a confessar. Porque você começa a insistir, fazer apelo para a pessoa, daquele tempo você confessa o seu pecado, você confessa, irmão, confessa. Ele pode confessar, porque está sendo cobrado, exigido ele confessar. Mas ele não está arrependido. É pior. Isso tem que partir da pessoa, a pessoa que, quando ele crê mesmo, ele examina bem a vida dele, porque ele não se alegra de ofender a Deus, ele confessa. Pecado todos os dias. Se eu confesso o pecado todos os dias nas minhas orações, a gente lembra na falha, os irmãos também, creio que também é assim. Então por isso que ele está dizendo aqui, depois de um exame cuidadoso, então nós devemos, principalmente agora no 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não quer dizer a perda da alma, mas sim castigo temporário, não é castigo eterno, porque a perda da alma, a condenação ela é eterna, se a pessoa não tiver Cristo. Não é que ele vai ter um prazo lá e depois ele sai de lá, não, é eterno. Mas aqui, esse castigo aqui, nós não levamos participar da ceia indignamente, viver uma vida muito mundana, e depois, como nada se acontecesse, ele fala, tem castigo temporário, os quais podem chegar a ser muito sério, não discernindo o corpo do Senhor. Isso nos diz que cada coisa que temos do Senhor vem exclusivamente por meio dele, de Jesus. O que nós temos de Deus, tudo que Deus nos faz, que beneficia, as bênçãos, é por meio de Cristo.
e por meio de Cristo na cruz. Porque se Cristo não tivesse passado pela cruz, não se seria o Cristo, o ungido de Deus. Então, se nós não entendermos isto, não estamos discernindo o corpo do Senhor corretamente. Aí ele disse no versículo 30, para mim parar aqui: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Por causa disso, o apóstolo Paulo está falando, a pessoa ainda não percebe. A vida não dá, o cristão fala, a vida não dá certo para mim, dá tudo errado e tal. Faz um exame na vida. Faz um exame profundo. Como é que está perante Deus? Eu e Deus. Não é, esquece do em redor. Como é que está? Que nada dá certo. Então ele fala disso. Por não discernir o corpo do Senhor corretamente, há entre vós muitos fracos. E você pode prestar atenção que há um número considerável nisso. Fracos e doentes, a causa de muitas enfermidades entre cristãos. Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, e muitos que dormem, que quer dizer que muitos cristãos morreram antes do tempo. Ué, mas morre antes do tempo? Morre porque Deus já sabe antes de nós existirmos, antes da fundação do mundo. Ele já sabe de que morte que nós vamos ter, por que nós vamos morrer. Então ele permitiu, marcou aquele dia, ele já sabe. Mas não nós, por causa que Deus sabe, ele é sabedor, nós vamos relaxar. Se nós pensar isso, ele já sabe também que nós ia pensar dessa maneira. Então, não perde suas almas, como eu já falei, mas ele corta a direção, a duração da vida aqui neste mundo. Então vamos parar de onde eu comecei. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Anunciar a morte. Amém? Que Deus abençoa. Vou convidar o irmão Paulo, ele vai um hino. Não, vamos deixar, vamos ficar e guardar, porque não vai dar tempo.